contundentes que eu já li. Porque é mínimo, é preciso e usa a emoção, né, de cada um de nós, principalmente nós que somos pais. Imaginar a perda do filho. Quem já perdeu o filho, então pior ainda, né? Porque já sabe essa dor. Na poesia, menos é sempre mais, que é uma frase de um grande pintor americano chamado Whistler. Less is more. Menos é mais na poesia. Se você tiver menos, mas que seja mais contundente, vai criar um efeito maior. E o maior efeito que o poeta pode produzir não é dizer ao leitor o que ele, poeta, sente, mas é fazer o leitor sentir o mesmo ao ler o poema. Isso é fundamental. Sabe, o poeta não escreve o poema para dizer o que sente. Ele escreve para fazer o leitor sentir o que ele sente. E isso é importantíssimo. A gente não pode falar assim, escreva aí o que você, põe o que você sente no papel. Isso não é poesia. Isso é desabafo, é diário, o que seja. Poesia mesmo é quando você procura fazer o seu leitor sentir e se emocionar com aquilo que você sentiu e se emocionou, como poeta. Bom, eu queria mostrar para vocês alguns textos, e eu escolhi, né, dado até o avançado da hora, a gente vai apresentar só os poemas do Augusto de Campos, tá? Aqui eu escrevi um texto que era para uma introdução de um livro, que é uma questão que as pessoas sempre me fazem. Para que ler poesia? Por que alguém vai ler? Por que adianta a pessoa ler poesia, né? Eu adorei a sua palestra quando você falou, na verdade, sobre a importância da pessoa ler, como ela se modifica. E aí eu coloquei aqui por que ler poesia. Há inúmeras respostas a essa questão, mas quase todas são variações sutis de um denominador comum, para sentir. Se o poeta escreve para fazer os leitores sentirem a dor que eles não têm, como já o colocou Fernando Pessoa, o leitor busca não apenas reconhecer no texto poético os seus próprios sentimentos, mas também vivenciar por meio da leitura sentimentos por vezes desconhecidos, que com frequência projeta nas palavras ou mesmo na figura do poeta ou do famoso eu lírico. Ou seja, o Fernando Pessoa não diz que no famoso poema O Poeta é um Fingidor, ele não diz que as pessoas sentem no poema, o leitor sente no poema, a dor que ele tem. Ele fala que é a dor que eles não têm. Porque quando você lê um poema, muitas vezes você vai em busca de um sentimento que você não teve, mas que através da leitura do poema você vai sentir. Ou seja, você vai viver mais sentindo aquilo que o poeta apresentou no seu poema. Ou, portanto, ler poesia é uma forma de viver mais. Assim, a leitura amplia não só a bagagem cultural, mas melhor ainda, até o repertório emocional e a experiência sentimental do leitor. Lendo uma obra realmente significativa, aprende-se a sentir mais e melhor. Refina-se o gosto, o prazer, o sexo e até o amor. Ou seja, você se refina. Você sente mais, você tem maior experiência não só intelectual, mas emocional, afetiva. O grande romancista francês Marcel Proust nos ensina que talvez não haja, na nossa infância, dias que tenhamos vivido tão plenamente como aqueles que pensamos ter deixado passar sem vivê-los. Aqueles que passamos na companhia de um livro perfeito. Então isso é muito importante. Todos nós aqui, provavelmente nos lembramos de algum momento que a gente estava lendo na infância. E dizem que a sociedade quer que a gente leia, mas eu, como diretor de escola, a Rosa Laura talvez tenha tido esse fenômeno também, eu já cheguei a atender pai que estava preocupado porque o filho estava lendo demais, né? Ou atender o pai que dizia o seguinte: meu filho não lê, o que essa escola está fazendo? Aí eu atendia, explicava o que a escola estava fazendo, mas no final eu levava o pai para tomar um cafezinho. E para ir ao tomar o cafezinho eu perguntava: e você, companheiro, o que é que você está lendo? Teve um pai que queria me bater, porque ele entendeu o que eu estava dizendo. Que adiantava, o cara não lia nada e estava dando um belo exemplo, estava cobrando da escola, da prefeitura, do estado, que o filho não lê, não é? Complicado. Já a nossa Clarice Lispector aproxima o ato da leitura de uma felicidade clandestina, que é um conto maravilhoso dela,
Conto que se encerra com a constatação de que, ao conseguir o seu sonhado livro de Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, a jovem e ávida leitora não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Esse é o término do conto, não é? Conta que ela está louca atrás do livro e tem uma amiguinha que tem um livro, mas que não dá para ela, né? E é um conto sobre sadismo, na verdade, tá? Mas é uma história de uma menina que quer o livro a todo custo e cuja leitura vai ser tão importante. É um conto absolutamente autobiográfico da Clarice Lispector. Então vamos ver alguns poemas que seguem isso da palavra impacto. Isso aqui é um poema, gente. Tem gente que lê isso aqui e fala assim, o que é isso? É um poema absolutamente político. Esse poema foi exposto numa exposição pelo Augusto de Campos, como se fosse um quadro, em 1966. Olhem a data, 1966. O que é que chama a atenção nesse poema? O que vocês leem no poema? O psil. E tem uma boca, e como é que está essa boca? Assim, né? Será que é um poema político? 1966, psil. O que estava acontecendo nesse país? A ditadura militar, as pessoas estavam sendo impedidas de falar, né? Aí alguém fala assim, por que esse poema não foi censurado? Porque graças a Deus os censores eram ignorantes. Não entenderam. Olha, tem um fenômeno, eu tenho um amigo que estava fazendo uma peça do Eurípides, aquele que morreu em 403 a.C., lá em São Paulo, e a polícia invadiu o teatro e queria o Eurípides, né? Queria levar preso o Eurípides e tal. E eles não falaram que o Eurípides tinha morrido, senão ia decepcionar o policial, né? Coitado, quem matou, né? Falaram, não, ele está para chegar e tal, né? Enfim. Mas, repara só aqui, ó. Além disso, eu não sei se está grande o suficiente para vocês verem, além disso tem saber viver, saber ser preso, saber ser solto. Entre aspas. Essa frase tinha sido dita em 65 pelo ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, quando o Arraes foi solto. Porque o Arraes foi preso em 64. Né? Como eu falei, meu pai foi junto. Meu pai trabalhava com ele, lá em Recife. Né? Então, o Arraes falou isso aqui: saber viver, saber ser preso, saber ser solto. Quando ele foi libertado da prisão. Tudo mais barato. Aqui tem Ato 13, né? Tem dura, mas não tem ditadura, mas tem algumas palavras, né? Livre, América, né? Tem ame, dinheiro, amanhã, amar, revolução. Você percebe que lendo esse poema, se você ficar... Primeiro que é um poema divertido, você pode ficar lendo um tempão e tentar achar assim, o que ele está dizendo com isso, né? O que ele está colocando com isso? Tem muita coisa aí, dá para perceber, né? Ele está falando sobre um momento desse país e está colocando realmente esse aspecto da revolução necessária a se fazer no Brasil naquele momento. O Augusto expôs isso numa exposição de poemas e foi um cara que entrou na exposição e escreveu em cima desses poemas a palavra lixo. E o Augusto conta que se a palavra lixo é tão agressiva, é tão contundente, ela merecia um poema. E aí o Augusto fez esse poema. Olha só esse poema. O que está escrito nesse poema? Só lixo? É um poema que junta a palavra lixo e a palavra luxo. Hoje em dia é muito comum, a Rita Lee já usou. A Rita, aliás, que também é muito amiga do Augusto de Campos, né? Que também é muito influenciada pelo Augusto. Não é à toa que o Caetano, na música Sampa, fala da Rita e fala dos poetas de Campos e Espaços, que são Augusto e Haroldo de Campos. Agora, olha só, se a palavra lixo é tão forte, ele pegou e fez um poema com a palavra lixo, basicamente. Mas dentro da palavra lixo, o que é que tem? Luxo, 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 luxo. Escrito com um tipo, olha que legal, totalmente luxuoso, né? Entenderam o tipo de letra que ele usa? Luxuoso. Agora, isso aqui é uma crítica social incrível. O que ele está dizendo? Que um monte de luxo da nossa vida, um monte de luxinho que a gente tem, é um grande lixo, né? Então, industriais,